E aí, meu povo, vocês estão na dúvida sobre espíritos? Será que eles existem, não existem? Reencarnação é sério ou é balela? Se liga aqui no canal que a gente está fazendo uma série de vídeos de estudo do espiritismo para vocês aprenderem do que se trata e perceberem a verdade dos fatos. Hoje a gente vai estudar o livro O que é o Espiritismo. A gente está naquele capítulo do diálogo entre uma pessoa cética e Allan Kardec. Bora para a leitura de hoje. Eu vou lendo e comentando aquilo que eu compreendo. Perfeitamente. Eis aí um sábio raciocinando com sabedoria e prudência. E sem ser sábio, eu penso igualmente. Notai, porém, que ele nada afirma, mas duvida. Ora, qual é a base em que se afirma a crença na existência dos espíritos? E, sobretudo, na sua comunicação conosco? É a pergunta do cético, né? Qual é a base? De onde saiu tudo isso? E Allan Kardec vai responder. Bora lá. Essa crença apoia-se sobre o raciocínio e sobre os fatos. Eu próprio não a adotei senão depois de meticuloso exame. Tendo adquirido no estudo das ciências exatas o hábito das coisas positivas, sondei, perscrutei esta nova ciência nos seus mais íntimos refolhos. Busquei explicar-me tudo, porque não costumo aceitar ideia alguma sem lhe conhecer o como e o porquê. Eis aí o raciocínio que me fazia um sábio médico, outrora incrédulo e hoje fervoroso adepto. Abre aspas. Dizem que seres invisíveis se comunicam. Por que negá-lo? Antes de inventar-se o microscópio, suspeitava alguém que existissem esses milhares de animálculos que causam tantos estragos à economia. Onde a impossibilidade material de haver no espaço seres que escapem aos nossos sentidos? Teremos acaso a ridícula pretensão de saber tudo e de dizer que Deus nada mais nos pode revelar? Se esses seres invisíveis que nos rodeiam são inteligentes, por que não poderão comunicar-se conosco? Se estão em relação com os homens, devem desempenhar um papel no seu destino, nos acontecimentos da vida destes. Quem sabe se eles não constituem uma das potências da natureza, uma dessas forças ocultas que nem suspeitávamos? Que novo horizonte vai abrir-se ao pensamento? Que campo tão vasto de observação! A descoberta do mundo dos invisíveis tem muito mais alcance que a dos infinitamente pequenos. Ela é mais que uma descoberta, é uma revolução nas ideias. Quanta luz pode projetar essa descoberta? Quantas coisas misteriosas explicadas? Os crentes são ridicularizados. Mas que valor tem isso quando o mesmo se tem dado a respeito de todas as grandes descobertas? Cristóvão Colombo não foi repelido, sobrecarregado de desgostos, tratado como insensato? São ideias tão estranhas, dizem, que não se lhes deve dar não se deve dar crédito, mas a isso se pode responder que data de meio século a possibilidade de, em alguns minutos, estabelecer-se correspondência entre dois pontos opostos do planeta, em algumas horas, atravessar-se a França com o vapor produzido por uma gota de água fervente, um navio avançar contra o vento e tirarmos da água os meios de iluminar-nos e aquecer-nos. Quem há meio século se tivesse proposto iluminar toda a cidade de Paris em um instante e com um só reservatório de uma substância invisível? Apenas conseguiria fazer rir de si. Será isso, porventura, coisa mais prodigiosa que o espaço ser povoado pelos seres pensantes que, depois de haverem vivido na Terra, nela deixaram seu invólucro material? Não se achará nesse fato a explicação de tantas crenças que existem desde os mais remotos tempos? São coisas que bem merecem estudo aprofundado. Bom, aí são reflexões de um médico, né, de um sábio, sobre como a ciência dos micro-organismos se deu. Acreditava-se alguns em algo que não era visível, outros não acreditavam.
Com o tempo surgiu o aparelho chamado microscópio, que amplia a capacidade de visão do olho humano e aí conseguiram enxergar esses micro-organismos. E na ciência da química, por exemplo, também tem microestruturas atômicas que não se conhecia a olho nu e foi se conhecendo com o desenvolvimento de experimentos, de teorias, de equipamentos. Assim se dá com o mundo espiritual. Não se acreditava em nada até que as comunicações foram sendo comprovadas entre as pessoas. Há de chegar um momento onde se tornará algo mais aceito pela população do planeta e cada vez mais aperfeiçoada essa comunicabilidade, essa mediunidade, ela vai ser empregada para finalidades cada vez mais úteis para a sociedade, tirando aquele contexto da mera curiosidade, de uma divinação de futuro. É preciso que a gente compreenda que existe um processo através dos tempos de evolução para tudo nessa vida. Se no passado a gente não sabia o que era um vírus, uma bactéria, hoje a gente já prova pelas experiências, pelos equipamentos e etc. Continuando, eis as reflexões de um sábio, mas de um sábio sem pretensão. Elas são igualmente feitas por muitos outros homens esclarecidos. Estes viram não superficialmente e de ânimo prevenido. Estudaram seriamente, sem partido fixo, e tiveram a modéstia de não dizer: não compreendemos isto, não pode ser a verdade. Sua convicção formou-se pela observação e pelo raciocínio. Se essas ideias fossem uma quimera, acreditais que todos esses homens sisudos as tivessem adotado? Que por tanto tempo pudessem ser vítimas de uma ilusão? Não há, pois, impossibilidade material de existirem seres invisíveis para nós povoando o espaço. Esta só consideração devia bastar para exigir mais circunspecção. Quem, há bem pouco, poderia pensar que uma só gota de água límpida encerrasse milhares de seres, cuja pequenez extrema nos confunde a imaginação? Ora, eu digo que há mais dificuldade em conceber a nossa razão seres de tal tenuidade, providos de todos os nossos órgãos e funcionando como nós, do que admitir aqueles a quem damos o nome de espíritos. Pois é, gente. Cada pessoa tem a sua dificuldade pessoal de compreender determinados assuntos. E é necessário que a gente crie abordagens diferentes para alcançar essas pessoas. Por exemplo, para algumas pessoas, elas aprendem melhor na escola com o professor falando. Já outras aprendem melhor na escola se lerem o assunto escrito no quadro ou no livro. Já tem aquelas pessoas que aprendem melhor quando é nos exercícios. Então, existem abordagens diferentes para fazer com que o aluno na escola aprenda determinada matéria. Assim devemos ser nós espíritas, criar essas diversas abordagens para alcançar a capacidade de cada pessoa de compreender o espiritismo. É fato para nós que o espiritismo é uma verdade absoluta, mas para quem não é espírita, não é algo verdadeiro. Então nós precisamos nos diversificar nas metodologias, nas abordagens, para tornar a coisa mais simples, objetiva, direta ao entendimento de todos. Gostei demais do estudo de hoje. Se você gostou, clique em gostei, compartilha com os seus amigos que você acredita que também vão gostar de estudar junto conosco. Se não é inscrito, inscreva-se no canal para continuar estudando com a gente. E não esquece de comentar todas as suas dúvidas, tudo que você já vivenciou sobre o estudo de hoje no seu dia a dia. Eu sempre leio e respondo a todas as pessoas. Um grande abraço e fiquem na paz.